Que Deus nos abençoe. Eu peço a licença espiritualmente aos mentores e dirigentes espirituais dessa casa para poder falar. E peço a licença para pedir a bênção ao meu professor, ao meu mentor, que ele possa guiar as minhas palavras. O tema da palestra de hoje é vida longa. Então, para que a gente possa começar a se conhecer, deixa eu fazer uma pergunta. Levanta a mão só quem quiser. Quem aqui quer viver até 100 anos? Só? O resto pode chamar agora? Vocês já estão prontos? Quem quer viver bem, né? Quem quer viver bem até os 100 anos? Muito bem. Tá. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês então. Quem aqui acredita que é um plano espiritual de luz que é muito melhor que esse daqui, com menos sofrimento, com mais alegria, enfim, com uma condição, como dizia o Mestre Jesus, a felicidade não é desse mundo ainda, porque esse planeta ainda é um planeta de expiação e provas. Quem aqui acredita que é um plano espiritual de luz em que a vida é mais feliz que esse? Muito bem. Bom, e se eu avisar para vocês que tem uma nave aqui, acabou de parar, as entidades chegaram e quem quiser, eles vão recolher agora. Quem quer ir? Sempre tem uns 3 que querem, né? Sempre tem uns 3 ou 4 que querem. Bom, isso me faz lembrar uma musiquinha, né? Que diz assim, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas eu estou fazendo essa brincadeira, gente, porque a gente vai falar de vida longa, né? E às vezes a gente pergunta, você quer viver até os 100 anos? Depende, né? Depende, como é que eu vou viver? A vida é o bem mais precioso que existe. Né? O apóstolo Paulo dizia o seguinte: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o que Paulo dizia? O presente que Deus nos deu é a vida, e eterna. Como quem diz, que mais você pode pedir para Deus, se Ele já te deu isso? Mas nós estamos vivendo um momento de transição do planeta Terra, que começou há muito tempo e que está se intensificando. E a pandemia foi um dos elementos dessa transição do planeta Terra. E o que a pandemia nos mostrou a respeito da vida? Ela nos mostrou como a vida é frágil. Eu falo por mim, mas tenho certeza que falo por muitos de vocês, que também se despediram de parentes, que também se despediram de amigos. Eu trabalho na área da educação. Há 1 ano e meio atrás, uma mãe de 2 alunos pequenos, o marido contraiu a doença. E no espaço de 8 dias, ele desencarnou. E ela, conversando comigo, ela dizia: Marcos, o que mais me dói é que eu não tive tempo de dizer para ele como eu era grata pela vida que eu tive do lado dele. O que mais me dói é que eu não tive tempo de dizer para ele: obrigado pelos 2 filhos maravilhosos que eu tive com você. E muitos devem ter sentido isso. Quantos daqueles que ficaram, quantos daqueles que partiram, talvez não imploraram a Deus: Senhor, mais um dia. Meu Deus, me dá só mais um dia.
E eu pergunto para vocês, meus irmãos, quanto vale um dia? Qual é o valor de um dia na nossa vida? Quem nos responde? Quem nos responde antes e sempre e acima de todos é Jesus. Então você vai lá no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 9, versículo 4. Quando Jesus cura o cego de Siloé, é aquela passagem que ele passa o barro nos olhos e pede para ele se lavar no tanque de Siloé, né, que era um tanque que ficava à frente do templo, mas mais para baixo. E Jesus diz a seguinte frase, meus irmãos, minhas irmãs: é necessário realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite virá, quando ninguém pode trabalhar. É só Jesus que está falando. E o que Jesus está dizendo? A noite virá. Até mesmo para ele, Jesus. No ponto de vista da encarnação. Não da eternidade, mas aquela encarnação ele sabia que era curta. Numa outra passagem, a famosa passagem em que Jesus cura Lázaro, né, equivocadamente colocada como a ressuscitação de Lázaro, né? Lázaro não tinha desencarnado de fato, né? Não havia esse processo. Então Jesus cura Lázaro. Lázaro morava em Betânia, né? Betânia, você tem Jerusalém, o templo de Jerusalém fica em cima de um morro, aí tem um pequenino vale. Você sobe aquela montanha, o que é ali? É o Jardim das Oliveiras, em frente ao templo. Do lado de lá da montanha já era Betânia. Então Jesus, todas aquelas passagens que vocês veem da semana em que ele vai ser crucificado, ele ficava em Betânia e ia para Jerusalém, porque era algo como 10 quilômetros no máximo. Ele está em Betânia, o que ele fez? Ele curou Lázaro. E foi uma cura maravilhosa. Os apóstolos estavam cansados, porque eles andavam a pé. Eles basicamente iam de cidade em cidade a pé. E muitas vezes dormiam onde dava para dormir, comiam o que tinha para comer. E eles estavam lá na casa de Lázaro, com Marta, Maria, bem hospedados. Jesus fez aquela cura maravilhosa. O que eles pensaram, né? Se fosse um de nós, né? Senhor, sexta-feira, meio-dia, né? Já fez essa cura, vamos fazer um fim de semana estendido, né? Vamos ficar por aqui, um happy hour, vamos dar uma relaxada finalmente. Aí Jesus diz para eles assim, ele vai dizer, vamos voltar para a Judéia. E na Judéia tinha ocorrido há pouco tempo atrás, né, esse fato, que tentaram apedrejar a Jesus e os apóstolos. E os apóstolos que pensaram, bom, agora, fim de semana prolongado, eles olham para Jesus e falam, Senhor, é sério, acabaram de quase que mataram a gente lá, o Senhor quer voltar para lá? E Jesus responde o seguinte, não são 12 as horas do dia? Não são 12 as horas do dia, porque o judeu ele contava o dia a partir das 6 da tarde, tá? O dia começava, então, por exemplo, hoje, que é terça-feira, para ele começou às 6 da tarde da segunda. Ele contava a partir das 6 da tarde, em 2 períodos de 12. Então, 6 horas da manhã começava a segunda parte, as segundas 12 horas. É por isso que vocês leem no Evangelho assim, tal coisa aconteceu a hora terça do dia, tal coisa aconteceu a hora sexta do dia. Jesus morre, né, desencarna, vocês vão lembrar do Evangelho, a hora nona do dia. A hora nona não era 9 horas da manhã, a hora nona era 15 horas, era 3 da tarde, certo? Então o que Jesus está falando? Nós temos 12 horas de luz, não são 12 as horas do dia.
se alguém anda durante o dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque não há luz nele. E finalmente, quando Jesus está se despedindo dos apóstolos, no Evangelho de João, a última parte praticamente do Evangelho são só conversas íntimas de Jesus com os apóstolos. E Jesus vai dizer assim, no capítulo 12, para quem tiver curiosidade, capítulo 12, a partir do versículo 35, Jesus diz assim: por pouco tempo a luz está entre vós. Ele: caminhai enquanto tendes luz, para que a escuridão não vos alcance. A escuridão vai me alcançar? Vai. Jesus está falando por símbolos. A escuridão tenta nos alcançar todo dia. Na hora que você levantou da cama e começou seu dia, a luz te fortalece, mas a escuridão tenta te alcançar. E vai depender de como é que você vai viver esse dia. Para que a escuridão não vos alcance, pois quem caminha no escuro, esse não sabe para onde vai. Jesus está falando, como toda a sabedoria de Jesus das parábolas, ele está usando símbolos. Ele está dizendo o que para nós, meus irmãos? Jesus está dizendo assim: olha, a noite chega, o dia acaba. Só que esta noite é um símbolo. O que significa isso? Significa tudo aquilo que termina, tudo aquilo que tem prazo. O teu corpo tem prazo. O tempo para trabalhar espiritualmente, para trabalhar no amor ao próximo, tem prazo. Até Jesus, quando encarnado, tinha prazo. Então Jesus está dizendo: acorda. Se são 12 as horas do dia, por que você está satisfeito que eu fiz uma cura? Por que nós vamos parar aqui se ainda tem 6, 7, 8 horas no dia? Por que você não aproveita a vida que você tem? E sabe o que acontece, meus irmãos, minhas irmãs? Nós, no nosso estágio espiritual, a gente tem muitos defeitos. Bom, me desculpem aí os que não têm defeito, tá? Eu falei aqui, eu estou falando por mim e por alguns. A gente tem muitos defeitos. E um dos defeitos que nós temos é protelar. É o famoso amanhã eu faço. Estou brigado com a minha irmã. Não sei, eu sei que eu tenho que fazer as pazes com ela, mas é o seguinte, eu estou muito atarefado, semana que vem eu converso com ela. Né? O que seria do regime se não fosse a segunda-feira? Já viram alguém começar regime no sábado? Não é? Então a gente vive numa eterna promessa de segunda-feira. No fundo, meus irmãos, minhas irmãs, sabe o que é? A gente vive como se a noite não fosse chegar. Significa dizer, a gente vive como se a encarnação não fosse acabar. Eu tenho todo o tempo do mundo. Mais ou menos. Como espírito eterno você tem, mas nessa encarnação não. E aí o que acontece? Como você vive com esta condição, com essa postura, quando a noite chega, você olha pela janela e fala: nossa, já anoiteceu. Quem aqui já não passou a seguinte experiência? Sabe aquele dia que você acordou e já começou mal desde cedo? Você não fez a prece como você devia fazer,
você não se limpou como você devia se limpar, e aí você foi trabalhar e você está fora de foco, e você começa uma coisa e não acaba, e aí você vai ler o negócio, lê pela metade, aquele dia que você fez um monte de coisa e não fez nada. Alguém já passou por isso? Aí de repente você olha no relógio, é 7 horas da noite. Se for domingo e tocar a marcha fúnebre do domingo, não sei se vocês conhecem, né? É a musiquinha do Fantástico, é a marcha fúnebre do domingo, né? Começa a depressão ali, tocou a musiquinha, assim foi o fim de semana. E quantas vezes você fala assim, ó, acabou o fim de semana e não fiz nada? Todo mundo já teve essa sensação num dia da vida. Eu não foquei, eu não usei meu dia, e o dia acabou, meu Deus do céu. Já acabou, como foi breve o dia. Mas na metáfora de Jesus, o dia pode ser a nossa existência. Quantos dos nossos irmãos que se foram? Nós temos um trabalho na nossa casa de atendimento de entidades que estão vagando, espíritos que desencarnaram e que não têm a consciência que desencarnaram, enfim, os chamados espíritos errantes. E quantas vezes eu tive contato com um espírito que vai dizer assim, eu não posso ir, não, pelo amor de Deus, está muito cedo, como assim? Não, eu não posso ter morrido, eu não posso ter morrido agora, eu tinha tanto para viver. E aí a pergunta que se coloca é a seguinte: a sensação mais antiga que existe talvez na humanidade é que a vida é breve. Quando você fala para a pessoa que está à beira do desencarne, ela pode ter 100 anos, ela vai dizer assim, a vida foi um sopro, a vida foi muito breve. Mas será que a vida foi breve? Ou será que a vida foi mal vivida? Será que a vida não foi igual esse dia xoxo que eu acabei de falar? Será que essa sensação que você tem num dia não pode ter a sensação que você tem ao final da sua existência, ao olhar para ela? Tem um teste, eu proponho a vocês, quando tiverem tempo, essa semana, façam esse teste. Vocês sabem que a nave está aqui do lado, né? Já falei para vocês, está esperando, certo? Tem alguém aqui na plateia que chama João? Algum Antônio? Alguma Ana? Maria? Está com medo, né? Não quer nem levantar a mão. Então, o João... Não vou, todos vocês, não vou fazer separação de ninguém. Todo mundo tem um protetor espiritual, não tem? Talvez os que não saibam, fiquem sabendo. Não existe uma única pessoa na Terra que não tenha um espírito amigo e protetor. Imagina que ele está do seu ladinho agora, e ele fala assim, oi? Eu vou fazer com a minha esposa, que aí tudo bem, né? Que aí já estou acostumado mesmo. Ele fala assim, oi Patrícia. Aí ela, sou eu, sou mentor. Ai, que emoção. Então, eu vim te buscar. Acaba a emoção na hora, né? Aí o que você vai falar? Não, pelo amor de Deus, não, eu tenho tanto que viver, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não fiz. Aí ele olha e fala assim, tá bom, 28 de junho, 20 horas e 31 minutos. Então é o seguinte, Patrícia, 28 de junho de 2023, às 8 horas e 31 minutos, eu volto para te buscar. Portanto, você tem 1 ano. 2 perguntas. Se cada um de nós soubesse nesse exato momento,
que você só tem mais um ano. Primeira pergunta: que coisas você imediatamente retiraria, ou pelo menos diminuiria da sua vida? Segunda pergunta: que coisas você imediatamente começaria a fazer, ou se não, aumentaria? Façam esse exercício. Um dia que vocês tiverem um pouco mais de calma, pega um papel, um ano. É só uma hipótese, tá? Relaxem, né? Pode não ser um ano, né? Pode ser amanhã também, né? Vai saber. Mas coloque lá, um ano. Coisas que eu retiraria da minha vida ou diminuiria. Coisas que eu imediatamente começaria a fazer. Bom, tem um porém. Se uma das duas listas for muito grande, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você está vivendo errado. Porque vocês imaginem uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Gandhi. Se alguém chegasse para o Chico e dissesse: Chico, você tem mais um ano de vida, o que ele mudava na vida dele? Nada. Ele fala assim: muito obrigado, dá licença que eu tenho que trabalhar. Irmã Dulce, você tem mais um ano, obrigado, filho, obrigado por me avisar, Deus te abençoe, dá licença que eu estou ocupada. Porque eles já viviam uma vida plena, eles já viviam uma vida que fazia sentido para eles. Perceberam? Então, será que o problema é a vida ser breve? Na época de Jesus havia uma corrente de filósofos chamada estoicismo, os estoicos. Ela é anterior a Jesus e ela continua, né? Tem alguns grandes nomes: Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio. E o autor Sêneca, ele tem cartas que depois se tornaram um livro. E esse livro foi publicado com o título Sobre a Brevidade da Vida. Então é muito fácil de achar, quem tiver interesse, é disponível a domínio público, Sobre a Brevidade da Vida. E que ele vai examinar, Sêneca foi contemporâneo de Paulo de Tarso, e ele vai examinar o seguinte: será que a vida é breve mesmo? Por que será que todo mundo fala que a vida foi breve? Por que será que todo mundo à beira do desencarne fala: meu Deus, já? Olha a sabedoria. Esse texto foi escrito há praticamente 2000 anos atrás. Vejam como é atual. Ele diz assim: investiga a tua memória. Você que reclama que a vida está acabando em breve. Quando atingiste um objetivo? Quantas vezes o dia transcorreu como planejado? Quando usaste o teu tempo contigo mesmo? Quando mantiveste uma boa saúde, o espírito tranquilo? Quantas obras fizeste para ti com um tempo tão longo? Quantos não esbanjaram a tua vida sem que notasses o que estava perdendo? E aí ele completa: o quanto da tua existência não foi retirada pelos sofrimentos sem necessidade, pelos tolos contentamentos, pelas paixões ávidas, pelas conversas inúteis. Então perguntarás: o quão pouco te restou do que era teu?
compreenderás que morreste cedo, e que morreste muito antes. Por quê? Porque morreste em vida. Porque cada hora desperdiçada, Sêneca dizia assim, vamos supor que você tenha 53 anos, e que você queira viver até os 80. Como é que a gente fala? A gente fala assim, eu tenho 53 anos de vida. Ele dizia, não, você não quer viver até os 80? Então você tem 53 anos de morte. O que te sobra são 27 anos de vida. O dia que você já viveu faz parte da tua morte, não faz parte da tua vida. Então o que ele dizia? A vida é breve porque você desperdiçou. Porque na hora que você faz a soma dos dias, a soma das horas, e você, Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que conhecem, para os que não conhecem, recomendo vivamente. Capítulo do sofrimento, bem-aventurados os aflitos. Lá tem um texto cujo título é Os tormentos voluntários, ou seja, os sofrimentos voluntários. Você não precisava passar por aquilo não tinha nada a ver com o seu resgate, aquilo não tinha nada a ver com um teste, aquilo foi, como diz a minha mãe, com a sua simplicidade e a sua sabedoria, foi procurar chifre na cabeça de cavalo, foi procurar pelo no ovo. Você foi encher a sua mente de preocupação com o carro do vizinho, com o que o colega está falando de você, com o que o fulano acha de você, com o que o Beltrano vai pensar de você. E aí, realmente, o que te sobrou de vida é muito pouco. Emmanuel tem um texto em que ele vai falar justamente sobre isso, e Emmanuel vai dizer o seguinte: não confunda vida com existência. Existência é isso aqui, ó. Existência é isso daqui. Existência é a matéria necessária, mas a vida é muito mais do que isso. E quantas vezes, por conta das pequenezas da existência, a gente abre mão da vida? E aí Jesus, no capítulo 8 de Marcos, do Evangelho de Marcos, salvo engano, versículo 36, ele vai dizer assim: de que valeria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Esse é o homem que, quando chega a hora de partir, fala: meu Deus, já? Mas foi tão breve, eu tenho tanto para fazer, tantas coisas que eu queria e que eu não fiz, porque ele se perdeu nessas ilusões. Tormentos voluntários. Quem aqui não tem um parente que se endividou quando não precisava? Eu não estou dizendo daqueles que passam por dificuldades que a vida traz, né? Eu vou comprar um carro em 72 vezes, vou me endividar porque eu não aguento, né? Eu não aguento de inveja boa. Já ouviram essa expressão, inveja boa? Sabe onde tem muita inveja boa? Lá no umbral. Você vai no umbral, está lotado de inveja boa, né? Mas é assim, você comprou aquele carro porque você não aguentava de inveja do teu cunhado. Você foi atrás do título 1, título 2, título 5, título 15, porque você queria mostrar, talvez para um pai, para uma mãe ou para alguém, que você era melhor que alguém. E aí você foi lotando a sua vida de bagatelas, você foi lotando a sua vida de coisas inúteis, você foi lotando a sua vida de sofrimentos desnecessários,
E aí não tem jeito, é o que o Sêneca dizia, na hora que você tira tudo isso, na hora que você tira todo o tempo que você gastou com isso, aí o que sobra de vida é breve mesmo. O que você usou da sabedoria da existência para viver é muito pouco. Chico Xavier, uma vez perguntaram para ele qual é o maior tormento do espírito do lado de lá, quando ele desencarna, quando ele se vê na espiritualidade, evidentemente, com as raríssimas exceções dos espíritos que vieram e cumpriram tudo direitinho. Perguntaram para Chico Xavier qual é o maior tormento, qual é o maior sofrimento do homem quando se vê, do espírito quando se vê do lado de lá. E Chico Xavier respondeu: o maior sofrimento do espírito é a sensação do tempo desperdiçado. Chico disse: a maior angústia que o espírito vive é quando ele se vê do lado de lá. Ele vê a oportunidade que ele teve, ele vê o que ele veio fazer nessa terra, e ele vê o tempo que ele desperdiçou com tudo que apodrece. Então, a questão é: vida longa ou vida útil? Vida longa, vida breve ou vida com sentido? Porque o que importa é que a vida seja plena. O que importa é que a vida tenha significado. Sabe aquele dia que é o contrário do primeiro exemplo? Você acordou direito, fez a prece direito, começou o dia bem, foi para o trabalho e trabalhou direito, teve uma conversa super proveitosa no almoço com um colega, voltou, tomou banho, foi para a casa espírita, fez o seu trabalho com amor, dependendo do dia, se é uma sexta ou um sábado, ainda saiu com os irmãos da casa, foi comer uma pizza, deu uma risada, e aí você volta para casa com aquela sensação de plenitude, com aquela sensação de que o dia valeu a pena. E aí você não está preocupado em saber se o dia foi longo ou foi curto, porque para você o dia valeu a pena, aquele dia foi pleno. É isso que importa. Paulo de Tarso, escrevendo para Timóteo, que ele tinha como um filho, na cadeia, sabendo que ia ser morto, às vésperas da sua morte, o que ele diz para Timóteo? Combati o bom combate, cumpri a minha carreira, guardei a minha fé. Combati o bom combate, busquei as coisas que se devem ser buscadas. Realizei a tarefa que eu vim realizar. E principalmente, guardei a minha fé, ou seja, não me perdi. Não abri mão dos meus princípios. Não me perdi como aquele homem que Jesus vai dizer, de que valeria ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há uma enfermeira, esse livro é muito fácil também, quem tiver interesse, ela se chama Bronnie Ware, e o livro dela foi traduzido para português. O livro chama-se Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos. O que ela fez? Ela trabalhou anos com doentes terminais. Esse era o trabalho dela. Então ela trabalhava com cuidados paliativos daquelas pessoas que já estavam no seu finzinho, que não tinha mais volta. E durante anos ela conversava com essas pessoas e ela ouvia dessas pessoas quais eram os principais arrependimentos que elas tinham a respeito da vida que elas viviam.
E depois de anos ela escreveu um livro com os 5 principais arrependimentos. O primeiro arrependimento que as pessoas narraram para Bronnie Ware foi o seguinte: eu queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam que eu fosse. Jesus vai dizer: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. É como se as pessoas dissessem: eu não fui verdadeiro nem comigo mesmo. Shakespeare tem uma frase que ele dizia: seja fiel a você mesmo e você jamais será falso com ninguém. Mas quantos que deixaram de ser fiéis a si mesmos, verdadeiros consigo mesmos, para viver a vida que os outros queriam? Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem que está mais preocupado com a aprovação dos homens do que com a aprovação de Deus. O homem que não tem a coragem de enfrentar a própria verdade íntima. Então eu vou ser o quê? Eu vou ser aquilo que as pessoas esperam de mim. Uma vez atendi na nossa casa uma moça de uma determinada religião, né? Não estamos aqui em absoluto julgando nenhuma religião, mas ela era médium, ostensivamente médium. E aí o atendimento foi dito: olha, você tem consciência da sua mediunidade? E ela tinha, evidente inclusive. E ela disse: pois é, mas é que a minha família é de uma outra religião que não aceita isso. E se eu viver a minha verdade, eu serei excluída desta família, desse grupo. Então o que ela preferiu? Ela preferiu viver uma vida de mentira para não assumir a sua verdade. É esta pessoa que chega para Bronnie Ware e vai dizer isso no final da vida. O segundo arrependimento, meus irmãos, minhas irmãs: eu queria não ter trabalhado tanto. Vejam, não é que ninguém disse eu não queria ter trabalhado. Eu não queria ter trabalhado tanto. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Luz faz um alerta: será que aquele homem que trabalha tanto e que justifica que o faz para deixar uma herança para sua família, será que é isso mesmo? Ou será que isso é só uma forma dele dar uma nobreza para um sentimento dele de posse, de materialismo? E aí eu não vi o filho crescer, e aí eu não vi os anos passarem. O terceiro arrependimento: eu queria ter tido a coragem para expressar os meus sentimentos. Eu queria ter tido a coragem de dizer o que eu penso. Eu queria ter tido a coragem. E olha, gente, sabe aquela coisa? Claro que vocês não sabem, porque vocês não brigam, certo? Também não mentem. Mas sabe aquela coisa de briga de marido e mulher? Às vezes 30 anos de casado, aí a pessoa fala assim: só agora eu estou conhecendo o verdadeiro não sei quem. Não vocês, mas vocês já ouviram alguém falar isso, certo? Não tem alguma coisa de muito estranha nisso? Você viveu 10, 20, 30, 40 anos com uma pessoa e você não a conhece? Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque cada um vive numa ilha interior e não diz o que sente. Isso sem falar das doenças, né? A psicossomática explica isso claramente. O que acontece com a pessoa que não diz o que sente? A nossa
dirigente, a fundadora da nossa casa, hoje no plano espiritual, que nós amavelmente chamamos de mãe, por conta de uma história de muitos de nós com ela, na outra existência, ela dizia: não dizer a verdade, colocar paninho quente, esconder o sentimento, é uma demonstração de fraqueza espiritual. Porque é como se você dissesse: o seu espírito não aguenta a verdade, o teu espírito não quer olhar para a verdade, então você não diz o que você sente, porque você tem medo das consequências da verdade. O quarto arrependimento é o seguinte: eu não queria ter perdido o contato com os meus amigos. Eu gostaria de ter compartilhado mais tempo com eles. Eu vou parar um pouquinho, porque o quinto é uma pancada. Tem gente que deve ter pensado: nossa, tem mais pancada ainda? Mas percebam, até o quarto, a pessoa está dizendo o seguinte: eu não vivi a minha verdade, eu gastei a vida trabalhando para aquisição de bens, eu não vivi os meus sentimentos, e principalmente eu não vivi o amor, eu não partilhei da companhia das pessoas que eu amo, eu não partilhei da companhia das minhas filhas, das minhas esposas, do meu marido, dos meus amigos como deveria. É como se dissesse: a vida está acabando e agora eu vejo o que vale, agora eu vejo o que tem valor. Porque no fundo você gastou a grande maior parte do seu tempo com a existência. Você não gastou a maior parte do seu tempo com a vida. E aí vem o último arrependimento. Preparem-se. O último arrependimento que ela ouviu foi o seguinte: eu gostaria de ter me permitido ser feliz. Eu repito: eu gostaria de ter me permitido ser feliz. A palavra mais doída aqui é o me. Porque é a pessoa que chega no final e ela consegue perceber e assumir que aquela vida foi consequência da escolha dela, que aquela vida poderia ter sido vivida de outra forma, que ela poderia ter feito as escolhas certas para que ela chegasse ao final da vida dizendo: obrigado, meu Deus, o Senhor é que sabe, um dia mais, um dia menos, o Senhor é que sabe. Se me der mais 10 anos, ótimo. Se me levar hoje, ótimo. Por quê, meu Deus? Porque eu vivi uma vida plena, porque eu vivi uma vida que fez sentido, porque eu amei e fui amado, porque eu construí um castelo onde o castelo não apodrece. Eu não perdi a minha existência com o que apodrece, né? Jesus não vai dizer: diga-me onde está o teu tesouro, e eu lhe direi onde está o teu coração. É como se ao final da vida o sujeito falasse: eu passei a vida inteira correndo atrás de um tesouro de papel, eu passei a vida inteira correndo atrás de um tesouro que apodrece, e havia um tesouro imperecível do meu lado que eu não percebi. Lembro de 2 familiares, e um deles passou por uma situação muito dura, uma separação muito sofrida, tinha uma excelente condição financeira, estava em frangalhos. O outro, frustrado anos e anos porque não conseguia ganhar o dinheiro que desejava. Uma esposa militante espírita, excelente pessoa, excelente esposa, 2 filhas excelentes,
E ele só reclamando da vida. Por quê? Porque tinha menos dinheiro do que queria ter. E comentando desse outro parente, eu disse para ele: Marcelo, eu te garanto que o César, daria tudo que ele tem hoje para ter a tua vida. Ele daria tudo que ele tem hoje para ter uma família estruturada, baseada no amor. Então você é o pior cego, porque você tem um tesouro na sua mão e você não reconhece. E você não dá valor para o tesouro que está na tua mão para buscar o que apodrece. Então, meus irmãos, dizia um outro grande autor, não se trata de acrescentar mais dias à nossa vida. Se trata de acrescentar mais vida aos nossos dias. Marco Aurélio, que era um outro grande autor estoico, ele dizia assim: olha para a vida que você está vivendo hoje. Você pede aos deuses mais 100 anos para isso? Você está pedindo aos deuses mais 100 anos para continuar vivendo essa vida? Tem uma colega de trabalho, ela tem doutorado numa área nova, chama lamentologia. É uma área nova, ela é uma das primeiras doutoras do país, né? Ela tem todas as áreas. Ela lamenta a saúde, lamenta o trabalho, lamenta a família, lamenta o governo, lamenta o carro. Ela foi trabalhando, não é de um dia para o outro que você tem doutorado em lamentologia. Os mais novos não vão lembrar, mas os mais experientes vão lembrar. Ela me lembra um personagem de desenho. Talvez vocês vão lembrar, é um personagem assim, ó. Oh, vida rosa. Aí se fala para ela, não vou citar nome que vai que dá um azar, alguém conhece, né? Você fala para ela assim: fulana, você quer viver até os 100 anos? Eu quero. Ué? Mas todo dia você chega aqui e você fala que a vida é uma desgraça, em todos os sentidos. Você quer viver até 100 anos para quê? Então Marco Aurélio dizia: você quer mesmo mais 100 anos? Você acha que você tem o direito de pedir aos deuses mais 100 anos para viver essa vida? Goethe, que era um outro grande escritor, ele tem uma frase linda. Ele diz o seguinte: na plenitude da felicidade, cada dia é como se fosse a vida inteira. Pensa um dia que você foi muito feliz, um dia que seu filho nasceu, um dia que você casou, algum dia que foi um dia muito significativo para você. É como se você dissesse: tá bom, isso basta. Então, meus irmãos, chegando ao fim da nossa reflexão, o nosso objetivo tem de ser a vida plena. O nosso objetivo tem que ser a vida com significado. O nosso objetivo tem que ser uma vida que valeu a pena ser vivida. E se for longa, ou se for breve, isso é secundário. Porque a nossa sensação de vida breve, ela está muito mais ligada ao fato de que a vida foi mal vivida do que de fato dela ter sido breve. E para que a vida tenha significado, nós temos que vivê-la baseado naquilo que é eterno: amor, fé, compaixão, comunhão, sabedoria. Afinal, o que Jesus nos disse?
Eu vim para que tivesseis vida, e vida em abundância. Que a nossa vida seja abundante em amor, fé, paz e sabedoria. Muito obrigado.